como que faz para ter uma relação de igual para igual, sem me colocar como responsável pelo outro? Se não está de igual para igual, é porque um dos dois está fazendo demais. Quem está fazendo demais tem que fazer de menos. Como? Parando de se anular. Vivendo a sua verdade, vivendo aquilo que é importante para você. E pedindo aquilo que você precisa dentro da relação. Expondo suas necessidades, tá? Desenvolvendo intimidade. Tendo esse lugar na relação onde você consegue desenvolver essa intimidade, você consegue mostrar a sua verdade, o parceiro consegue mostrar a sua verdade, ambos conseguem se acolher e respeitar um ao outro e gerar essa reciprocidade, onde um contribui e o outro contribui, tá bom? Deixando de se responsabilizar pela necessidade do outro, né? Entendendo que ele tem que crescer, que ele tem a diferença, assim, em vez de você dar o peixe, dá a vara de pescar para ele pescar. Porque se o outro está sofrendo porque você está seguindo a sua vida, é uma questão que ele vai ter que lidar, ele vai ter que crescer. Você não pode deixar de viver a sua vida porque o outro vai sofrer. Ele vai ter que crescer, lidar com isso, tá? Então, sendo adulto, deixando o outro ser adulto também. Quando a gente é bebê, a gente tem um processo chamado simbiose. Então, eu não entendo essa separação, eu entendo como se fosse tudo junto. Então, se tá chovendo, eu sinto como se a chuva fosse eu, como se eu estivesse chovendo junto. Se eu sinto frio, eu sinto como se fosse tudo tá envolvido. Eu sinto como se a minha mãe fosse uma extensão de mim. Eu não tenho esse processo de separação, esse processo de individuação, né? E daí a gente vira adulto e parece que ainda está nesse processo de simbiose, que não entende que as coisas são separadas, que as questões deles são as questões deles, que as minhas questões são as minhas questões. E que muito legal quando eu estou numa relação onde existe reciprocidade, onde existe essa contribuição, onde ele está contribuindo com as minhas necessidades e eu estou contribuindo com as necessidades dele. Mas isso só vai haver no momento em que você sair desse lugar de codependência ou de dependência e assumir esse outro lugar que é do adulto, onde a gente contribui, mas cada um cuida de si, e aquilo que a gente precisa fazer junto, a gente vai se ajudando, tá? E para trazer isso para a relação, esse processo de individuação para ambos ser adulto, só trazendo luz, trazendo consciência, tá? Porque o que acontece é que a gente não tem consciência. Então a gente faz achando que é normal. E daí a gente só começa a perceber que tem alguma coisa errada quando a gente começa a sentir dor. Mas quando a gente começa a sentir dor, a gente fica achando que é o outro que tá causando essa dor. Que nem eu contei na situação do parceiro que eu tive, que eu dava dinheiro para ele e daí na hora que eu parei de dar dinheiro, que ele começou a me tratar mal, né? Então a minha cabeça é o tempo todo o quanto que o outro é ruim. E daí eu inicio um outro relacionamento na mesma postura, porque eu não tinha entendido que eu estava errada de me responsabilizar pelo outro. E eu começo a assumir a responsabilidade pelo outro. E começo o mesmo ciclo, tá? Então, quando eu começo a entrar nesse lugar de consciência, colocar luz nisso, opa! Eu não tô cuidando bem de mim. Daí eu começo a fazer melhores escolhas, começo a estar mais consciente, e daí as coisas começam a acontecer, as mudanças começam. E não é do dia para a noite, tá? Que nem eu falei, eu tive um ato de codependência umas 2 semanas atrás. E tá tudo bem, mas eu já não sigo esse padrão. A gente pode ter uma tendência a ser de tal forma, mas a gente pode lidar com isso, crescer, não ficar só no lugar da criança.